A coisa mais difícil para muitos de nós fazer é admitir quando algo está quebrado. Passamos a vida tentando manter tudo junto, usando um sorriso quando estamos desmoronando por dentro. Dominamos a arte de manter as aparências, mas no fundo sabemos que há rachaduras na fundação. Seja um sonho desfeito, um relacionamento fraturado ou o colapso de nossa autoestima, todos nós já passamos por momentos em que sentimos que a vida nos quebrou em pedaços, mas muitas vezes nos recusamos a encarar isso. Nós evitamos, fingimos que não está lá, mas aqui está a verdade. Você não pode reconstruir o que você não reconhece está quebrado. Não há progresso sem honestidade. Passamos muito tempo fugindo da dor, mascarando nossas feridas, escondendo as cicatrizes, porque achamos que isso nos faz parecer fracos, mas a fraqueza não está em admitir que algo está errado, a fraqueza está em ignorar a verdade. Quando algo quebra em sua casa, você não a deixa simplesmente, você identifica o problema, você olha para o dano, avalia o que foi perdido e descobre como consertar. Porque então lutamos para fazer isso conosco. Talvez é medo de que se confrontarmos a quebra, não saberemos como lidar com isso, medo de que se falarmos em voz alta, o mundo nos verá de forma diferente ou pior. Que nos veremos de forma diferente, talvez seja vergonha, o sentimento de que deveríamos ser fortes, melhores, mais juntos do que somos. Então enterramos os pedaços quebrados sob distrações, sob trabalho, sob fingimento. Mas o que acontece quando as rachaduras crescem? O que acontece quando os pedaços que ignoramos começam a desmoronar ainda mais? Há uma liberdade que vem quando você está disposto a dizer: esta parte da minha vida está quebrada e eu preciso consertá-la. Quando você está disposto a olhar para os destroços ou os destroços e dizer: este não é onde eu quero estar, reconhecendo os pedaços quebrados. Não é sobre focar na bagunça, é sobre ver onde você precisa começar, é sobre ser real consigo mesmo, enfrentar as partes de você que você tem evitado e decidir que você merece melhor. Não é sobre julgamento, é sobre cura. A reconstrução não acontece da noite para o dia e não acontece sem esforço. Você vê, depois que os pedaços da sua vida foram espalhados, há uma tentação de querer que tudo seja consertado imediatamente. Vivemos em um mundo que anseia por gratificação instantânea, soluções rápidas, resultados imediatos, mas a verdadeira reconstrução não é uma corrida, é uma maratona. O processo de reconstrução costuma ser lento e às vezes pode ser frustrante. Você vai querer pular etapas, passar pelas partes difíceis e chegar ao produto final, mas deixe-me dizer uma coisa: o valor não está apenas no resultado, está no processo. Este processo é onde o verdadeiro trabalho é feito, é no dia a dia, na jornada, tijolo por tijolo, que você aprende paciência, disciplina e resistência. É nos momentos de luta, no trabalho árduo, de juntar as peças, que seu caráter é refinado. A reconstrução é sobre fortalecer a base, sobre garantir que o que você construir a seguir não seja frágil ou temporário, mas sólido e duradouro. Mas isso leva tempo, requer intenção, requer disposição para ir devagar quando tudo em você quer ir rápido. E não se trata apenas de reconstruir o que você já teve. Não, o processo de reconstrução é sobre criar algo mais forte, melhor e mais alinhado com quem você se tornou. É por isso você não pode apressar isso. Você não está apenas recriando o passado, você está criando o futuro. E para fazer isso, você deve estar disposto a se comprometer com a jornada. Não importa o tempo que leve, haverá momentos em que você sentirá que não está progredindo, momentos em que o esforço parecerá grande demais e os resultados muito pequenos. Mas cada passo à frente, não importa o quão pequeno, ainda é um movimento na direção certa. O processo também envolve contratempos. Assim, haverá momentos em que as coisas não sairão como planejado, quando as paredes que você está tentando reconstruir cairão novamente. E nesses momentos é fácil ficar desanimado, sentir que está preso em um ciclo interminável de fracasso, mas deixe-me lembrá-lo de que os contratempos não são o fim, eles são parte do processo. Toda vez que você enfrenta um contratempo, você está aprendendo algo novo sobre si mesmo, sobre o que precisa mudar, sobre o que você precisa fortalecer. Abraçar o processo significa entender
que o progresso nem sempre é linear, que às vezes os desvios fazem parte do plano, mas aqui está a chave. Você deve permanecer comprometido com o processo, mesmo quando for difícil, mesmo quando parecer que nada está mudando, mesmo quando você quiser, desista do processo. Ele vai te testar, ele vai te empurrar, ele vai exigir mais de você do que você jamais imaginou ser possível, mas é nessa demanda que você descobrirá a força que não sabia que tinha. Você encontrará resiliência em lugares que não achava que existiam, porque a verdade é que a reconstrução não se trata apenas de reconstruir sua vida externa, mas sim de reconstruir você de dentro para fora. Antes que você possa reconstruir qualquer coisa ao seu redor, a primeira e mais crítica coisa que você precisa fazer é renovar sua mentalidade. Você vê que tudo começa na mente. A maneira como você pensa molda a maneira como você vive. Você não pode seguir em frente com os mesmos padrões de pensamento que contribuíram para onde você está agora. Se você está se apegando a velhas maneiras de pensar, crenças ultrapassadas sobre si mesmo ou perspectivas limitantes sobre o que é possível, será impossível reconstruir verdadeiramente. A mudança começa na mente. Sua mentalidade é a base sobre a qual todo o resto em sua vida é construído. Se sua mente está presa na negatividade, na derrota ou na dúvida, então não importa o quanto você trabalhe duro ou quantas mudanças você tente fazer externamente, você continuará batendo nas mesmas paredes, porque não pode construir uma nova vida com os velhos pensamentos que você tem, para desafiar aquelas vozes em sua cabeça que dizem que isso é tudo que eu posso ser, ou que não sou bom o suficiente, ou que as coisas nunca vão mudar. Essas vozes estão mentindo para você, elas já te seguraram por tempo suficiente e agora é hora de substituí-las por pensamentos que se alinham com o futuro que você deseja criar. Renovar sua mentalidade significa decidir conscientemente. Pensar de forma diferente significa reconhecer os padrões de pensamento que não servem mais para você e escolher novos que o capacitem. Não é uma tarefa fácil. Muitas vezes estamos tão acostumados a pensar de certas maneiras que nem percebemos que estamos fazendo isso. Essas crenças limitantes se tornam automáticas, uma parte do nosso diálogo interno que se repete, mas para se reconstruir, você tem que quebrar o ciclo, você tem que se tornar consciente de seus pensamentos, pegar os negativos quando eles surgem e substituí-los intencionalmente por pensamentos de possibilidade, esperança e força. Renovar sua mentalidade não se trata simplesmente de pensar positivo ou ignorar a realidade, mas de criar uma nova estrutura mental que apoie seu crescimento. Você deve treinar sua mente para ver as oportunidades onde antes via obstáculos. Quando você renova sua mentalidade, você começa a olhar para os desafios de forma diferente. Em vez de vê-los como barreiras, você veja-os como degraus. Em vez de ser retido pelo medo, você começa a abraçar o potencial de crescimento. Isso não significa que o medo não existirá, ele existirá. Mas quando sua mentalidade é renovada, você tem as ferramentas para superá-lo. A mente é uma coisa poderosa, é o motor por trás de cada decisão, cada ação, cada crença. Mas assim como qualquer motor precisa de manutenção, precisa de ajuste fino. Os pensamentos que você alimenta sua mente determinarão os resultados que você vê em sua vida. Se você encher sua mente com dúvida, medo e autossabotagem, exatamente o que se manifestará em sua realidade. Mas se você renovar sua mentalidade com pensamentos de resiliência, determinação e possibilidade, você começará a ver portas abertas que você nem sabia que existiam. Renovar sua mentalidade também significa deixar de lado o passado. Muitos de nós ficamos presos porque estamos nos apegando a velhos fracassos, erros antigos ou velhas identidades, mas você não pode reconstruir se sua mente ainda estiver focada no que era. Você tem que se permitir o espaço para crescer, além de quem você costumava ser. Você tem que se dar permissão para se tornar algo novo, algo maior. Apegar-se a fracassos passados apenas ancora você a uma realidade que não existe mais. Quando você renova sua mentalidade, você deixa de lado o peso dos erros do passado e começa a imaginar um futuro que reflita a pessoa que você está se tornando. E deixe-me dizer que esta é uma prática diária. Renovar sua mentalidade não é algo que você faz uma vez e desiste, é algo com que você deve se comprometer todos os dias. Todas as manhãs, ao acordar, você tem que decidir renovar sua mente. Você tem que escolher conscientemente, rejeitar velhos padrões e abraçar novos pensamentos fortalecedores. Você tem que construir força mental, assim como construiria força física.
treinando continuamente sua mente para pensar em alinhamento com seus objetivos, seus valores e sua visão. Há um poder dentro de você que é maior do que qualquer obstáculo que você enfrentou, maior do que qualquer tempestade que surgiu em seu caminho. Muitas vezes olhamos para fora em busca de força, esperando por algo externo para nos dar o impulso de que precisamos. Buscamos validação, encorajamento e apoio de outras pessoas, pensando que se outra pessoa nos disser que somos fortes, talvez acreditemos, mas a verdade é que a força de que você precisa sempre esteve dentro de você. Você é mais forte do que pensa, mas precisa aproveitar essa força. Quando a vida derruba, é fácil esquecer o quão resiliente você realmente é. É fácil sentir sobrecarregado por se sentir pequeno, por sentir os desafios que você está enfrentando, ou grandes demais. Mas cada um de nós tem uma fonte de força interior, um reservatório de resiliência que construímos durante toda a nossa vida. Toda vez que você passou por algo difícil e sobreviveu, toda vez que você enfrentou adversidades e continuou, você adicionou a esse reservatório. Ele está lá esperando que você o acesse. O problema é que muitos de nós nunca exploramos totalmente nossa força interior, porque não acreditamos que ela esteja lá. Olhamos para nossas lutas e pensamos, não consigo fazer isso, ou isso é demais para mim. Mas e se eu te dissesse que o próprio fato de você ainda estar de pé, apesar de tudo o que passou, é a prova de que você já está usando sua força interior. Você tem sido mais forte do que percebeu o tempo todo. A questão não é se você tem força ou não. A questão é se você acredita ou não nisso. Utilizar sua força interior significa que você tem que mudar seu foco do que está acontecendo ao seu redor para o que está acontecendo dentro de você. É fácil se deixar levar pelo caos da vida, pelas circunstâncias externas que parecem fora do seu controle, mas sua força não vem do que está acontecendo fora de você, vem de dentro, vem da determinação em seu coração, da resiliência em seu espírito e do fogo em sua alma. Você recebeu tudo o que precisa para lidar com tudo que a vida coloca em seu caminho. A chave é aprender a confiar nessa força interior, mesmo quando parece que tudo está desmoronando. E aqui está a questão: a força interior nem sempre é alta, nem sempre é um rugido. Às vezes é uma persistência silenciosa, uma determinação firme que se recusa a desistir, mesmo quando as probabilidades estão contra você. É a voz interior que diz, ainda não terminei. Quando o mundo está lhe dizendo para desistir, é uma parte de você que continua avançando, mesmo quando o caminho não está claro. Essa é a força interior. Nem sempre se trata de ser o mais forte na sala, às vezes trata-se de ser aquele que se recusa a recuar. Haverá momentos em seu processo de reconstrução em que você se sentirá fraco, quando sentir que não tem energia ou vontade de continuar, mas esses são os momentos em que sua força interior virá à tona. Se você permitir que esses sejam os momentos em que você descobrirá o quão poderoso você realmente é. Não se trata de nunca se sentir cansado, nunca sentir medo ou nunca se sentir inseguro. Trata-se de continuar a seguir em frente, apesar desses sentimentos. A força interior não elimina o medo, ela o capacita a seguir em frente diante dele. E deixe-me dizer que sua força não é só para você. Quando você recorre à sua força interior, você não se reconstrói apenas, você inspira outras pessoas. As pessoas ao seu redor estão observando como você lida com suas lutas, como você se levanta depois de cair, e quando elas veem você recorrendo a essa força interior, quando elas veem você continuar mesmo quando é difícil, elas se lembram de sua própria força. Você se torna um farol do que é possível, um exemplo vivo do que parece superar. Mas aqui está a questão: força interior não significa que você tem que fazer tudo sozinho. Você pode ser forte e ainda pedir ajuda. Você pode ser resiliente e ainda se apoiar nos outros quando precisar de apoio. Utilizar sua força interior significa saber quando permanecer firme e quando permitir que outros emprestem sua força a você. Significa reconhecer que força não é sobre isolamento, é sobre saber que você tem o poder dentro de você para perseverar, mas também a sabedoria para aceitar ajuda quando for necessário. Explorar sua força interior também significa reconhecer que cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade para ficar mais forte. Quanto mais você avança, mais resistente você se torna. Quanto mais obstáculos você supera, mais você percebe o quão poderoso você é. A vida continuará a lançar dificuldades em seu caminho, mas cada uma é outra chance para você cavar mais fundo naquele reservatório de força que você carrega dentro de si. Toda
vez que você pensa que atingiu seu limite, você descobrirá que há mais força esperando por você logo abaixo da superfície. Concluindo, reconstruir a si mesmo não é apenas juntar os pedaços do que foi quebrado, é se tornar mais forte, mais sábio e mais resiliente do que antes. Começa com o reconhecimento das áreas em sua vida que precisam de reparo, confrontar a verdade de suas lutas e estar disposto a abraçar o longo, muitas vezes difícil, processo de reconstrução. Renovar sua mentalidade é essencial, porque seus pensamentos moldam sua realidade. Conforme você muda seu pensamento, você desbloqueia novas possibilidades de crescimento e, acima de tudo, nunca subestime o poder de sua força interior. Há um poço de resiliência dentro de você que pode surgir para enfrentar qualquer desafio se você confiar nele. A jornada de reconstrução não é um evento único, é um processo contínuo de crescimento e transformação. Aceite o processo, confie em sua força e saiba que o que emerge de sua reconstrução será mais poderoso e significativo do que qualquer coisa que você deixou para trás.